Reforço desembarca no Rio de Janeiro nesta semana. Reviravolta, o Vasco retoma as negociações com o América do México por Brian Rodrigues. A gente vai falar muito aí sobre outros atacantes que o Vasco da Gama está na corrida contra o tempo para contratar. E, claro, nessa manhã, a gente tomou conhecimento que tem mais um chegando aí da Europa. Vamos falar bastante aí sobre a situação do Vasco no campeonato estadual do Rio de Janeiro e também aí na Copa do Brasil. Peço a você, meu caro amigo, minha querida irmã vascaína, para você colocar muito a atenção nesse vídeo e você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever. Diariamente, diversas pessoas nos assistem, né? Mais da metade de quem nos assiste não é inscrito no nosso canal. Então, por favor, se inscreva. Vocês estão se esquecendo de se inscrever. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre a situação do Vasco da Gama dentro de campo. Carille muda a chave, porque agora a gente pensa no União Rondonópolis. Um jogo muito difícil. O Vasco tem a obrigação de vencer amanhã lá em Cariacica. A gente espera que o Carille não venha poupar jogadores para esta partida. Que a gente tomou conhecimento que o Vasco poderia poupar determinados atletas. Empate vai para pênalti. O Vasco não tem time para poder poupar ninguém. O titular já tem deficiências físicas. Os reservas, então, nem se fala aí na parte técnica também. Então a gente aguarda aí a finalização da preparação hoje para a gente saber qual time que o Vasco vai a campo amanhã contra o União Rondonópolis lá em Cariacica. Sobre o Vasco da Gama no campeonato estadual do Rio de Janeiro. O Vasco não depende de si, igual algumas pessoas estão falando aí. O Vasco vai ter que torcer para que o Nova Iguaçu tire pontos aí do Madureira e o Vasco tem a obrigação de vencer a equipe do Botafogo. Botafogo que deve colocar uma equipe reserva por conta da final da Recopa Sul-Americana. Então é o seguinte, o Vasco tem que vencer, torcer ali por um tropeço do Madureira diante da equipe do Nova Iguaçu. Porque o Fluminense, na minha opinião, está classificado, porque vai jogar contra o Bangu, certo? E as outras duas vagas foram preenchidas ali, respectivamente, por Volta Redonda e Flamengo, que são os dois clubes ali que ainda brigam pelo título da Taça Guanabara. Pois bem, essa semana o Vasco vai ter o retorno aí de jogador importante que está na seleção sub-20. Quer dizer, dois jogadores, né? O Paulinho, lateral direito, e também o nosso Ryan, que está fazendo muita falta aí para fazer aquela situação de lado de campo, certo? O Vasco da Gama, que também reintegrou o GP que chegou ontem aqui no Rio de Janeiro. Agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reforço. Vamos lá. A situação é a seguinte: o Benjamin Garré chega esta semana aqui no Rio de Janeiro. Ontem a gente tomou conhecimento, ciência,
sobre a situação das negociações com o Benjamin Garrett. Na minha opinião, embora o jogador tenha alguns problemas físicos aí, acho que o Vasco pagou barato pelo jogador. Jogador que está avaliado em 6 milhões de euros no Transfermarkt. O Vasco traz o atleta de forma definitiva, pagando 2,5 milhões de euros. Caso efetivamente ele venha bater metas estipuladas no contrato, o Vasco tem a obrigação de pagar mais 1 milhão de euros para o time russo, tá? Mas a princípio, o Vasco da Gama pagou 2,5 milhões, muito menos do que vale ele aí no mercado da bola, que é 6 milhões. Sorte para o jogador, vai agregar muito aí ao esquema tático do Carille. Não é nenhum tipo de craque, mas vai contribuir bastante. Bom, o seguinte, sobre a situação aí de atacante. Ontem eu até falei na nossa live e vou repetir. Tem jogador aí querendo vir a atuar no Vasco da Gama, que está aqui pertinho do nosso lado, que é o David, que é o DVD, perdão, que é o Davis, lá do Atlético Mineiro. Deu mais uma declaração com a camisa do Galo, que quer jogar no Vasco da Gama. A grana que o Vasco está gastando aí para trazer alguns jogadores que são bem bons, o Vasco deveria ir atrás do Davidson, do Devinho e fazer esta contratação. O papo é esse. Mas parece que o Pedrinho quer acreditar, junto com o Marcelo Santana, em aposta. E aí é o seguinte: a gente fala aqui do jogador Lloyd Augusto. Ontem eu assisti a partida do Alandispor, jogou contra o penúltimo colocado no Campeonato Turco. O time do Lloyd perdeu. Ele não jogou rigorosamente nada, 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 nada. Depois do jogo, tentaram vender a informação de que o cara jogou muita bola, que o cara arrebentou na partida de ontem, foi expulso no final do jogo, deixou o time dele na mão. E, cara, aquilo, uma puta de uma aposta que o Vasco da Gama tá fazendo, contratando esse jogador por 1,5 milhão de euros. Então tá por detalhes aí, Marcelo Santana aí vai sacramentar essa negociação. Se você pegasse 1,5 milhão de euros, você trazia o Davidson. Pois bem, a gente fala aqui sobre o jogador Nuno Moreira, porque o Vasco da Gama faz uma proposta formalizada ao Casa Pia. A gente apurou que a proposta do Vasco da Gama é de 1 milhão de euros, cerca de 5,9 milhões na cotação do dólar, por 100% dos direitos econômicos do jogador. A princípio, o Vasco pagaria ali 800 mil euros fixos, né? E mais 200 mil euros por bonificações por metas atingidas. Desses 1 milhão aí, o Vasco pagaria à vista 400 mil, que daria 2,3 milhões né? O Vasco vai pagar 400 mil euros à vista e o Vasco iria parcelar em 4 vezes o restante aí do atleta. O jogador, tem gente falando aí que joga muito, mas que, na verdade, ontem eu vi o jogo do Casa Pia contra o Moreirense. O jogador foi substituído no intervalo do jogo. O pessoal está falando que joga muito. Um cara que não se ficou no Sport Lisboa,
que sempre jogou no time B do Sport de Lisboa, que sai do Sport de Lisboa, vai jogar no Vizela e simplesmente foi parar no Casa Pia, uma equipe de baixa expressão. O jogador nunca foi bom, nunca foi estudo. Tá? Ah, que tem números bons, como o Cleiton também tinha, como o Maxime tinha, porque o futebol português, com todo respeito, não é parâmetro do futebol brasileiro. Pois bem, situação do jogador Fabinho, o Vasco ainda tenta a contratação do Fabinho. O Vasco está aguardando a situação da resposta do time do Coelho, do América Mineiro. Mas a grande novidade desse dia é que o Vasco retoma as negociações por Brian Rodrigues. O jornal AS do México, o maior jornal de esporte do México, crava que o Vasco tentou a contratação, tá, do atleta, colocando o Jean David, que é um jogador muito bem visto lá no México. Só que a proposta, eles não querem que bote o Jean David. Mas, a título de conhecimento, o Vasco retomou as negociações, as tratativas para poder contar com o Brian Rodrigues. Né? Futebol na mão do Pedrinho tá complicado. O Vasco precisava de um cara igual o Marinakis aí para poder tocar o futebol. Tá difícil. Desistiu, tinha dado a negociação para lá, voltou a negociar com o Brian Rodrigues. Vamos ver, faltam 12 dias para essa janela terminar. 12 não, 11. Né? Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.